Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas se tu está aqui nesse vídeo agora, ela pode sim ressoar contigo ou para alguém que tu conheça. Portanto, a mensagem para você pode estar aqui no início, no meio ou até mesmo no final desse vídeo. Vamos para a mesa, vamos ver o que o universo espiritual vem trazendo de mensagem hoje. Vamos para a mesa. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, esse oráculo ele traz a energia da nossa leitura. Olha que lindo que ele é. Para você que me acompanha, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E já caiu, quase virou, mas não virou. Mas lembre-se de dar o like, compartilhar esse vídeo, comentar, se você se ressoa ou não contigo, né? Aproveita, já faz um comentário do que essa leitura vem trazendo para ti nesse momento. E a mensagem fala de presente. Olha, a gente acabou de falar, né, neste momento. E a mensagem ela diz o seguinte: que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de acolhimento, mas o hoje me sirva como um lindo presente. Essa mensagem ela é muito linda, ela já apareceu em alguns vídeos aqui para nós. E essa mensagem ela traz para nós essa reflexão. Hoje é um presente que nem todo mundo ganha. Parou para pensar? Isso é para a gente refletir sobre o que estamos fazendo aqui, o que nós queremos para o dia de hoje, o que nós buscamos para os dias de hoje, mas principalmente agradecer por ter essa oportunidade de abrir os olhos neste dia, ver a luz e ter planos, sonhos. E lembrar que o ontem foi uma grande lição, foi um grande aprendizado e que hoje também nós vamos vivenciar grandes lições, grandes aprendizados e que esse dia é um lindo presente. Vamos ver o que mais nós temos. Quem quiser printar, essa aqui não é uma tela boa, vou levar para a mesa, aqui na mesa fica mais fácil, a câmera da mesa, ela está espelhada, aliás, ela não está espelhada, então fica mais fácil. Quem quiser printar, essa mensagem é muito linda. Deixa eu só pegar aqui a posição certa. Porque vamos ver o que mais que nós temos. Gente, que o ontem seja uma experiência, o amanhã sirva de acolhimento e o hoje um lindo presente. A vida é exatamente isso, né? Se a gente para pensar um pouco, o que a gente viveu ontem, independente de ter sido bom, ter sido ruim, né? É uma grande lição, foi um grande aprendizado. E o hoje é o que te prepara para o amanhã, porque com o que tu aprendeu hoje, o que tu construir, aliás, o que tu aprendeu ontem, o que tu construir hoje é para o amanhã. Mas então hoje realmente é um lindo presente. E a gente começa então trazendo a temperança, gente. Olha que interessante, né? Saber que ontem foi uma grande experiência, que hoje é um lindo presente, que amanhã é um acolhimento. E a primeira carta que vem aqui para nós é justamente a temperança, e eu vou dizer para vocês, eu me arrepiei quando ela caiu, porque ela pede o quê? Ela pede equilíbrio. O Papa. Então, nós temos aqui o rei, a temperança, o rei, a imperatriz, aliás, desculpa, eu falei rei, né? Mas é o imperador. Olha o casal, um do lado do outro e o Papa. Bom, nós vamos falar aqui nessa leitura sobre união,
sobre parcerias, sobre relações, aonde a gente, unindo forças, a caminhada fica mais leve. Então, é você encontrar o equilíbrio no ontem, no hoje e no amanhã, mas sempre esquecendo que nunca se faz uma caminhada sozinho. Aqui esse equilíbrio que a temperança ela vem pedindo também é sobre a questão do racional e do emocional e da fé. O Papa traz para nós aquele conhecimento, aquele aprendizado, tudo aquilo que, desde que tu chegou nessa dimensão, o, digamos assim, o teu universo, né? E as tuas escolhas sobre a tua espiritualidade, sobre as tuas crenças, é você encontrando justamente esse equilíbrio. E o casal aqui, ele vem justamente trazendo sobre essa questão da união. E é você buscando esse além da união e entendendo que não estamos só, nós nunca estamos só. Por mais que nos sintamos só, não estamos só. Então é importante a gente buscar esse equilíbrio entre o racional e o emocional. O imperador ele fala muito da força, né? Do racional, daquela mente que é analítica, né? Que avalia tudo. Já a imperatriz, ela já traz para nós aquela coisa da fertilidade, do construir, mas também daquela do emocional, de fazer a coisa com amor, com carinho, entendendo a vida que vem chegando, né? Esse lindo presente que é o amanhã que ela traz aqui numa gestação, né? Uma vida que é um grande presente. E o Papa, que traz para nós justamente a questão da fé. Porque eu costumo dizer que aquelas pessoas que dizem que não creem em nada, que são ateus, eu respeito, mas elas também precisam entender que elas têm fé, elas creem sim em si. E não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Nós somos todos energia e a gente canaliza a nossa energia de construção de vida, de construção, digamos assim, de sonhos, de realizações, enfim, tudo é energia. Então, é para onde tu canaliza essa energia que ela te devolve em força. Então, se você tem fé, se você acredita no que tu acreditar, tá tudo certo. O importante é que tu faça essa energia trazer para ti coisas boas, te dar esperança, sabe? Te fazer entender que hoje é um grande presente e que o amanhã ele é acolhedor e que ontem um lindo aprendizado. Eu costumo dizer que sempre tem coisas boas, a gente sempre tem que tirar coisas boas ou o lado bom das coisas ruins. Isso existe, agora depende de como a gente olha, depende de como a gente canaliza. Vou voltar para a mesa. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, que a gente já começa a nossa leitura. Então, buscando esse equilíbrio entre o racional, não tão com força física, nem tanto força mental ou espiritual, mas é encontrar exatamente. Ó, ela virou. E olha que nós temos aqui, né? O Ás de Paus, que o Ás de Paus traz para nós exatamente a ação, né? O fogo. Então, é tudo aquilo que começa, mas começa com energia, começa com força. Sim.
Olha aqui, Rei de Paus, embaixo do imperador. E realmente nós estamos falando de ação. A lâmina de Paus, vamos colocar assim, né? Ela é o fogo. Então, ela traz exatamente para nós você com energia, com entusiasmo, é você com inspiração, olhando para o teu hoje, né? Aqui nós estamos falando do presente, olhando para esse presente que o universo te deu, mas com criatividade, com inspiração. Vamos ver aqui, eu já ia embaralhar. Gente, olha quem vem. Então, nós temos aqui o Ás de Paus, que ele fala desse novo começo, de inícios digamos assim, é você começando a se inspirar, é você começando a colocar energia, é literalmente planejar, sonhar, realizar, né? Ou sonhar, planejar e realizar, essa seria a dinâmica correta. E aqui nós temos quem, de novo, o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele fala daquela autoridade, daquele racional, né? Porque a figura masculina ela é muito racional, mas é aquele racional estrategista, aquele racional com uma visão. Esse arcano, se a gente olhar nesse oráculo, ele está olhando para o passado. E olhando para o passado, buscando digamos, essa avaliação, essa análise, né? Essa reflexão no que já começou, né? Já criando estratégia para o amanhã. E o amanhã, olha quem nós temos aqui, o 3 de paus. O 3 de paus, ele traz o que? A expansão, o progresso. O 3 de paus fala do crescimento e das oportunidades. Então, olha que interessante, a criatividade, você colocando ação, você analisando isso tudo que você já iniciou, você criando estratégias muito pé no chão, muito racional, para quê? Para no futuro expandir. E aí, óbvio que nós temos o que aqui? O 7 de copas. E o 7 de copas traz para nós as escolhas, as opções, mas ele também fala, né, sobre essas opções. Então, como nós temos um Papa acima do 7 de copas, olha que interessante, né? O Papa ele traz para nós o que? É você usando a sua crença, a sua fé, a sua, digamos assim, os seus ensinamentos. Fugindo da palavra, né? Você buscando dos seus ensinamentos e da tua crença para fazer as escolhas certas. Olha que interessante isso. Essa lâmina ela também traz para nós assim, aquele alerta: cuidado com as ilusões. Nem tudo que reluz é ouro. Conhecem essa historinha? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Mas é você. Ai, desculpa o barulho. Mas é você ficando atento e atenta, baseado no equilíbrio naquilo que tu acredita, porque se tu acredita em ti, ou porque tu pode, se tu acredita em alguma religião, não tem problema, desde que você fique atento. Vão ser muitas escolhas que você vai ter, sim. Só que às vezes ter muitas opções não é algo legal.
A menos que você tenha uma visão estratégica, a menos que você entenda esse crescimento, aí sim você pode fazer escolhas corretas. Vamos voltar para a mesa. Gente, que leitura é essa? É você, hoje, no presente, entendendo tudo que tu aprendeu ontem, que te colocou numa posição de conhecimento alta. Nós estamos falando aqui de imperadores, de reis, né? Que te colocou nessa posição alta para você entender que tudo que tu aprendeu ontem, tudo que tu construiu hoje, vai te trazer o quê? Fertilidade, progresso, vai te trazer sucesso, mas desde que você cuide bem da tua história, das tuas crenças, do teu lado espiritual, seja ele qual for, mas que você também tenha um cuidado grande, porque você vai ter muitas opções, mas você tem que cuidar justamente para que essa escolha seja a mais certa possível para ti. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, gente. Vamos ver aqui na nossa linha de a nossa linha de conclusão. Nós temos aqui um enforcado, a torre, ela tinha que aparecer, né? Porque todo o movimento, toda a ação, ela sempre vai trazer para nós isso. A justiça, e no final do deck, sim. Olha que interessante, né? Essas lâminas aqui saindo nessa disposição. Aqui nós temos o enforcado. O enforcado traz para nós você encontrando, buscando o equilíbrio entre o emocional, é você tendo paciência, você harmonizando, é você restaurando aquilo que não está dentro de um contexto de equilíbrio, é você dando início, usando da tua criatividade, mas dando início, colocando ação, seja o que você tiver planejado, porque nós estamos na coluna do passado, é você sim colocando, mas você tendo que sair de posição de sacrifício. A lâmina do louco, ela traz aqui para nós digamos assim, essa sugestão, né, de olhar para uma determinada situação por um outro ângulo, por mais que possa parecer sacrifício. É você saindo dessa posição de estagnação e sim, elas estão aqui, né? Essa aqui. Então, é assim, você tendo que se mexer, você tendo sim que se movimentar, você tendo sim que dar o primeiro passo. E talvez, na tua situação, no teu caso, o primeiro passo seja olhar para a situação por um outro ângulo. Sim, porque há situações em que a gente, outro dia, abrindo aqui um parênteses, outro dia eu vi nas redes sociais um videozinho que eu achei bárbaro. E a mensagem era exatamente assim: preste atenção naquilo que você está focando. Porque se você está focando no caos, no problema, você não enxerga a solução. E a cena era interessante porque eram dois cães raivosos e no meio deles uma coxa de galinha enorme e os dois ali, sabe, brigando quem que vai ficar com aquela coxa. E nisso lá no fundo vem vindo um pato todo faceiro
vai lá e pega e sai. Quer dizer, agora, pelo que eles brigam? E eles focaram muito no problema, sendo que a solução poderia ter sido tantas outras. E aqui é justamente isso, é você olhando por um outro ângulo, começando a colocação, iniciando a ter ou observar ou a buscar dentro de você a inspiração, a criação, a criatividade. Olha para o teu redor, olha de uma outra forma. Se está numa situação de sacrifício, muda o ângulo de visão. A solução vai aparecer. Vamos para a mesa. E aqui nós temos quem? A torre. A torre, eu gosto muito da analogia da torre, da mudança, né? Porque a torre ela é um caos, claro que é, mas nem sempre o caos é uma coisa ruim. O caos, ele pode ser um movimento, e aí olha que interessante, você olhando para essa situação por um outro ângulo. Ah, a minha vida está de perna para o ar. Ah, porque eu tô tendo problema em casa, eu estou tendo problema nas relações sociais, eu estou tendo problema familiar, eu estou tendo. Gente, quem não tem problema? Quem? Todo mundo tem. Grande, pequeno, enfim. A questão é como tu olha para o problema. O que hoje parece um caos, parece um inferno, amanhã você vai dar graças a Deus porque aquilo aconteceu. Porque aí você pôde olhar para essa situação por um outro ângulo e o que era caos vira o quê? Livramento. Eu gosto muito de usar a analogia nessa lâmina. O dia que tu resolve te mudar, seja de cidade, de bairro, de país, enfim, mudança de emprego, não importa, quando tu muda, quando tu escolhe, decide, ou, porque tem aquela questão, né? O universo diz assim pra gente, olha, você precisa olhar para essa situação por um outro ângulo. Você olha assim, mas você precisa olhar assim. E aí, o que você faz? Você vai deixando, ficou ali, se estagnou, ai, deixa, tá? Tem problema, deixa. Só que um dia, o universo, ele faz a escolha por você. Porque a vida tem que continuar, as coisas têm que acontecer. Nós fizemos, digamos assim, não vou dizer promessa, mas nós solicitamos antes de vir para essa dimensão para que a gente tivesse coisas que nos trouxessem crescimento, aprendizado, evolução, que nós fôssemos testados. E se você não entende que isso daqui é para estar acontecendo porque você não viu antes que era para ser visto, aí acontece isso. O caos. E o caos, o que ele faz para nós? Ele nos mostra. Então, assim, quando tem uma mudança, seja ela qual for, eu gosto da analogia da mudança de casa, tu começa a mexer em coisas que estavam lá, paradas, que aí tu começa a te dar conta, tá, isso aqui tá aqui por quê? Olha quanto tempo eu não uso, porque já não, sabe, não tem mais utilidade, e aí tu começa a tirar as coisas, porque tu vai para um outro lugar, ou maior ou menor, enfim, e não dá para levar. Então você começa a livrar-se, livramento. Então você começa, e olha que interessante, aqui aparece muito bem, né? O caos, e você botando para fora aquilo que não é mais necessário, aquilo que não é mais útil, ou você doa, ou você joga no lixo, enfim, mas é livramento. Então, às vezes, o caos para nós pode sim, na hora, nos deixarmos
nos deixar atônitos, mas amanhã a gente lembrando, bah. E aí quando tu chega na casa nova, aí tu começa a te dar conta que aquele negócio que tu, sabe, que tava pegado, tava ali, sabe? E aí aquilo já não combina, aquilo não cabe no espaço, então você mais um pouco faz o livramento até que as coisas se encaixam e se equilibram. Então, muitas vezes nós temos que escolher qual posição que nós queremos em determinada situação. Focar no problema ou focar na solução. Essa decisão é nossa. Só que às vezes a gente está tão focado no problema e que a gente não se dá conta. E aí nós vemos o que com a lâmina da justiça, que a lâmina da justiça vem trazer para nós o equilíbrio. Olha que essa leitura, a primeira lâmina e a última. Equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. E eu vou dizer para você, eu sou libriana. E eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas sempre equilibradas. Sempre. Para mim, tudo funciona. Tudo no equilíbrio. Por mais que aquele equilíbrio não seja muito favorável para mim. Mas eu acho que é justo. Então, equilíbrio é fundamental. Então, tudo na vida tem que ter equilíbrio. A questão, e o que, na minha opinião, é mais difícil é esse ponto do meio. Porque pode estar em equilíbrio para mim, pode estar em posição de justiça para mim, mas para outra pessoa, para o outro lado, pode não estar, porque o ângulo de visão da pessoa é outro. O ponto de vista da pessoa é outro, mas nós temos que buscar o equilíbrio. Nós temos que entender. Importante é tu saber, é tu ter a consciência que tu tentou, que tu fez, que tu buscou o justo, porque o justo é exatamente esse equilíbrio, essa harmonia, né? E nós temos aqui a lâmina da morte. A lâmina da morte, ela fala de fechamento de um ciclo e o início de outro, porque um ciclo ele morre, ele se fecha, porque um outro está se iniciando. Então, esse olhar para esse problema, esse caos, essa mudança é importante para que você esteja preparado para o amanhã. E aí a gente volta aqui, né? Entenda, por mais que seja difícil, aqui nós estamos no hoje. A torre está na coluna no momento do hoje. Por mais, a gente tem que entender que tá difícil, tá difícil. Mas podia ser pior. Podia. Mas o que nós aprendemos com isso? O que essa situação nos trouxe de aprendizado? Porque não é só coisa ruim, é a forma que o universo trouxe para que a gente pudesse entender, porque eu costumo também fazer analogia à questão do aprendizado, da lição, da nossa evolução. É igualzinho quando tu tá na escola, que tu vai estudar, seja a série que for, né, ensino nas iniciais, no fundamental, enfim, ou no universitário, não importa. Se tu já no começo, se tu te dedica, se tu foca, se tu busca aprender já desde o início, né? Porque tudo tem prova para saber se tu aprendeu. Eu não é. Tu tem que provar o tempo inteiro. Então, tu aprende, veio a lição. O que que vem? Vem uma prova. Primeiro tu tens exercício. Aí vem uma prova para saber se tu realmente entendeu. Se tu não entendeu, tu tem que voltar lá para o início, começar tudo de novo, até aprender, até entender, para então fazer o certo. Essa é a vida, porque tem um novo ciclo para começar. Tem um novo ciclo para começar.
E você, para esse novo ciclo, você tem que ter entendido a lição de ontem. Você tem que entender que hoje é um novo presente e que o ontem e o hoje estão construindo o teu amanhã. Vamos voltar para a mesa. Gente, que leitura é essa? Olha, isso aqui está me parecendo um puxão de orelha muito grande. Aqui nesse momento, nós temos um imperador e um rei. Então, significa que muita força bruta, muita, digamos, muito pé no chão, muita decisão a ser tomada, sim, muita responsabilidade, sim, porque todas as tuas decisões, todos os teus atos, eles vão refletir em outras pessoas. Então, você sim tendo que tomar decisões difíceis, né? Não impossíveis, mas decisões difíceis, que elas vão sim, a um determinado momento, elas vão, tu vai ter esse entendimento, né? Foi um livramento, é um livramento. Então, é você usando o teu racional, é você usando a tua competência e a tua inteligência e a tua ser estrategista, porque tanto o rei quanto o imperador, eles são líderes, eles são a posição deles, né, de liderança para tomar decisão não só para si, é para si e para os seus súditos, para aquelas pessoas que convivem e que algumas vezes, inclusive, até dependem. E aqui nós temos quem, né? No futuro a curto e médio prazo. A fertilidade é olhar para essa construção, é entender que tem uma vida que está sendo gerenciada, né, com amor, com ternura, com carinho, com força, sim, com poder, sim, mas ao mesmo tempo com ternura. É o lado emocional sendo usado. É o lado emocional, é você olhando para essa construção, para esse teu progresso e encontrando nisso o equilíbrio. Porque a justiça, ela vem também trazendo aquilo que é teu, aquilo que é justo, aquilo que é verdade. É você sabendo lidar com a tua verdade, é você sabendo lidar com aquilo que é teu, literalmente por justiça, seja ela justiça dos homens, seja ela justiça divina, né? E aí tu adequa conforme a tua crença, mas as coisas estão acontecendo e vão acontecer porque é assim que tem que ser. Porque tem sim. É você baseado na tua força da fé. É você tendo sim muitas opções. Eu falo a futura futuro a nível longo prazo. Custou sair a frase. Futuro a longo prazo, tá? A médio e longo prazo, eu diria mais, né? É você sim tendo muitas opções, é você sim tendo cuidado para não entrar em ilusões, isto é, por serem muitas opções, você se iludir com alguma delas. Não, busque o equilíbrio, busque aquilo que é justo, usa de todo o conhecimento que a tua fé, seja ela qual for, mesmo que seja fé em ti, é no teu conhecimento, é na tua crença, é naquilo que tu acredita, fazendo as escolhas certas, porque tem um ciclo que está se fechando, mas que vai se abrir um novo ciclo. Vamos ver aqui, para quem está, né, nesse vídeo pela primeira vez, esse oráculo cigano, eu trago ele, olha que lindo que ele é. Eu trago ele para fazer a confirmação de tudo que foi dito aqui está de acordo, se eu acrescentar alguma coisa. Eu tenho uma mentoria, que é a cigana, minha mentoria é cigana Zaira. Então,
eu trago esse oráculo justamente para trazer isso para nós. Olha que show! O Sol. O Sol, ele traz para nós vitórias, sucesso, alegrias, né? Nós temos aqui o chicote, que fala de discórdias, de aborrecimento, e olha onde é que ele cai. Ele vem justamente aqui na coluna do teu atual, em que decisões precisam ser tomadas, em que não vai agradar a todos, e que vai enfrentar exatamente isso, discórdias, confusões, mas tenha cuidado, mantenha atenção, porque esse momento, né, ele é importante, sim, ele faz parte, né? É o teu momento presente que depois tu vai agradecer. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Olha, caíram duas. Eu vou pegar essa primeira. Ó, olha, mais uma figura masculina. Aqui nós estamos falando é uma notícia vinda através de uma figura masculina, não necessariamente de um homem, mas alguém que vai trazer para ti uma notícia, essa pessoa é uma pessoa, digamos assim, racional. Ela é muito mais racional do que emocional, por isso a figura masculina. E olha que casal de novo, gente! Olha que interessante, né? Então, ela vem, olha o equilíbrio, olha o equilíbrio. Eu vou deixar ela aqui, inclusive, porque é uma notícia que vem por alguém, ou até mesmo por um casal, enfim, ou por uma pessoa que tem equilíbrio emocional, que é o equilíbrio entre o racional e o emocional. Olha que linda essas lâminas, né? Trazendo exatamente essa informação que vem ou de uma pessoa com esse equilíbrio, né? Uma pessoa que vai trazer notícia para você, uma notícia que você já está mais ou menos esperando, tá? Mas é uma pessoa que ela tem o equilíbrio, né, dela emocional, ela lida muito bem com o racional e com o emocional. E nós temos exatamente, né, o equilíbrio, o novo ciclo e as novidades chegando. E antes de tudo, o presente de hoje. Gente, um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima leitura.